Sabe, a maioria das histórias de viagem do tempo que a gente vê por aí são sobre heróis solitários ou uma espécie de polícia do tempo. Mas e se viajar no tempo fosse algo tão comum quanto usar a internet? E se isso criasse uma civilização inteira que vive literalmente através da história? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um jogo de RPG que leva essa ideia até as últimas consequências. Essa é a pergunta-chave de tudo. Em vez de pensar numa única pessoa mudando a história em segredo, imagine só uma cultura completa com leis próprias, com arte, com conflitos, tudo isso espalhado por milênios. É um conceito que simplesmente muda todas as regras do jogo. Tá, pra gente entender essa ideia, que é bem radical, a gente precisa olhar para a origem dela. Um jogo que, lá no finalzinho dos anos 90, decidiu que as regras da ficção científica precisavam de uma boa reinventar. Então, estamos falando de um RPG de mesa chamado Continuum, Role-Playing in the Yet. Quando ele foi lançado lá em 1999, ele basicamente virou de cabeça para baixo os clichês de viagem no tempo com uma premissa super ousada e, olha, fascinante. E essa citação que está no próprio livro de regras captura a essência da coisa toda. A grande sacada dos criadores foi não ver a viagem no tempo como um superpoder, mas como uma tecnologia que transforma tudo. Pensa só no impacto que o automóvel teve nas cidades, ou como a televisão mudou a cultura global. É desse nível de mudança que eles estavam imaginando. Beleza, então, como é essa sociedade que vive espalhada pela história? Vamos conhecer quem mora nela, os tais Spanners, e descobrir qual é a missão gigantesca que eles têm pela frente. Eles se chamam de o Continuum, e seus cidadãos são conhecidos como Spanners. A ideia é que eles não vivem num ponto específico do tempo, sabe? Eles existem ao longo de toda a linha do tempo humana, desde o passado mais remoto até um futuro que eles chamam de The Yet, algo como o ainda por vir. E é aqui que a gente viu o contraste fundamental. Enquanto a ficção tradicional mostra o viajante solitário agindo escondido para consertar alguma coisa, o Continuum é uma sociedade aberta, pelo menos entre eles, com uma missão grandiosa, documentar a história inteira e preparar a humanidade para o que vem pela frente. E olha só os objetivos deles. A parada aqui não é mudar o passado, mas sim registrar tudo, perfeitamente. Eles estão numa missão de longuíssimo prazo para educar a humanidade sobre a própria existência, até que tudo culmine num anúncio público lá pelo século 23 e, no final das contas, guiar nossa espécie para o seu próximo estágio evolutivo. Claro, nem tudo são flores. Toda sociedade tem seus rebeldes, né? No Continuum, eles são os narcisistas. E o nome já entrega tudo. São viajantes que acham que a história seria muito melhor se fosse moldada do jeitinho deles. São os vilões da história, que tentam ativamente mexer no passado para benefício próprio. E é daí que vem o principal conflito do jogo. Isso tudo nos leva a uma questão inevitável. Se existem esses narcisistas por aí mudando a história, o que acontece se um deles fizer a coisa mais clichê possível, tipo matar o próprio avô? Como é que o jogo lida com o maior e mais famoso problema da viagem no tempo? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, certo? A maioria das histórias ou cria um monte de linhas do tempo alternativas ou, sei lá, simplesmente ignora o problema. Mas o Continuum, ele tem uma solução bem mais elegante e, sinceramente, bem mais aterrorizante. A solução se chama Frag. Quando um paradoxo é criado, o universo não se divide em dois. Pelo contrário, ele se autocorrige, e a consequência cai toda nas costas de quem causou a contradição. A realidade, pura e simplesmente, apaga essa pessoa da existência. Vamos ver como isso funciona na prática. Um narcisista volta no tempo e comete o ato. Só que o Continuum, que está em todo lugar ao mesmo tempo, intervém e conserta o dano. Digamos que o avô é salvo no último segundo. O narcisista então volta para o seu tempo, achando que conseguiu, e dá de cara com o avô vivo e bem. Nesse exato momento, a mente dele tem uma memória impossível, uma contradição com a realidade, e o universo resolve isso da forma mais brutal, apagando a fonte da contradição. O viajante do tempo sofre frag e simplesmente deixa de existir. Com regras tão complexas e um mundo tão rico, a questão que fica é, como o jogo consegue passar essa experiência para quem está jogando? Como ele faz alguém se sentir um verdadeiro viajante do tempo? Aqui o jogo usa umas técnicas de imersão que são simplesmente incríveis. O próprio manual é escrito como se fosse um guia para spammers novatos. As ilustrações são creditadas a artistas fictícios de diferentes séculos. E o mais genial de tudo, quem joga precisa manter um registro das suas viagens no tempo com o mesmo rigor que seus personagens fariam. Isso faz com que a experiência de jogar seja um reflexo direto da vida de um spanner. E isso tudo nos traz de volta à pergunta central do jogo. Continuum não é só sobre ter aventuras no tempo. É sobre as implicações sociais, culturais e até existenciais de dominar a quarta dimensão.
É uma pergunta que fica na nossa cabeça, nos fazendo pensar como uma tecnologia tão poderosa realmente nos mudaria, não como indivíduos, mas como uma espécie inteira.